Oi pessoal, Breno Guerreiro aqui, bem-vindos de volta. Hoje eu vou contar um pouco da história do dinheiro para a gente entender o porquê que ele tem valor e como ele chegou nesse dinheiro que a gente conhece hoje. Antigamente, as trocas de mercadorias eram feitas com base no interesse entre as pessoas. Por exemplo, se um agricultor tivesse uma sobra de batatas e o vizinho dele tivesse uma sobra de milho, eles podiam negociar entre eles uma troca. Eu troco um milho em uma batata ou eu troco 10 milhos em 5 batatas. O problema é que isso dependia muito do interesse dos dois e era difícil estabelecer uma relação justa para ambos. Quantos milhos valia uma batata ou quantas batatas valiam um milho? Mas vamos supor que algum dos dois produtores não tivesse interesse nessa troca. Fala, não, eu não preciso da sua comida, eu estou precisando de uma ferramenta. Então era uma coisa muito difícil conciliar todas essas trocas que poderiam ter dentro de uma comunidade. Então o que eles fizeram? Escolheram uma coisa comum que todo mundo aceitaria como troca. Você troca o seu produto naquilo e aquilo em outra coisa. Mas como que foi definido um bem comum que fosse aceito por todos como pagamento? Foram feitas tentativas. Tentaram utilizar gado, conchas, sal. Na Roma Antiga, o sal era um produto raro, então várias pessoas tinham interesse nele porque sabiam que outras pessoas também teriam. Inclusive, a gente usa o salário na nossa língua hoje, que vem dessa época. Salário quer dizer pagamento por meio de sal. Mas qual que era o problema desses bens de troca que eram utilizados na antiguidade? Eles não duravam muito tempo, eles acabavam estragando. Com a ampliação do comércio, começou a ser necessário que trocasse esses bens por coisas menores, que carregassem mais valor em menos volume e durassem mais, não estragassem com o tempo. Foi aí que o ouro e a prata começaram a ser utilizados como bens de troca. Eles eram encontrados em quantidade suficiente na natureza para emitir moedas, então começaram a fazer moedas em cima de ouro e prata. Qual que era a grande vantagem do metal? Você podia pegar uma moeda e fazer uma moeda menor dela, e se você quisesse uma quantidade maior, você podia derreter todo aquele metal e fazer uma barra de ouro. Com o tempo, as pessoas começaram a ficar com medo de ficar carregando aquelas moedas de ouro. Então eles começaram a depositar aquilo em bancos e o banco emitia um recibo falando para a pessoa que ela tinha o direito de resgatar aquela quantidade de ouro quando ela quisesse. Então, as notas emitidas pelos bancos começaram a ser chamadas de notas lastreadas em ouro, porque eles tinham referência a uma quantidade de ouro que estava depositada lá. O que acontece? As pessoas não estavam mais resgatando o ouro no banco. Eles pegavam aquele recibo e começavam a negociar com ele. E o vendedor que pegou aquele recibo também não ia no banco resgatar o ouro. Ele utilizava aquele recibo para fazer compras. O problema que eles começaram a ter então era com falsificação desses recibos. O próprio governo começou a emitir notas para tentar acabar com a falsificação. E essas notas do governo também davam direito a ir no banco e resgatar aquela quantidade de ouro. As notas e as moedas então passaram a ter 3 funções básicas: servir como meio de troca, garantir uma reserva de valor, ou seja, você poderia guardar aquela moeda para utilizar o valor dela no futuro, e também servir como um referencial de cálculo entre produtos. Por exemplo, hoje você poderia comparar um celular top de linha custa o equivalente a 1000 litros de gasolina. Então, se as notas foram emitidas com base num valor de ouro que era depositado no banco, você pode ir lá no banco agora e pegar o seu ouro de volta? A resposta é não. Por volta de 1870, os países mais importantes do mundo se reuniram e definiram quanto de dinheiro cada um poderia emitir com base na reserva que cada um tinha de ouro no seu banco. Isso gerou um equilíbrio internacional na economia. Os dinheiros dos diferentes países puderam ser comparados entre si e havia uma relação de troca entre eles. Durante as guerras mundiais, esse equilíbrio internacional se perdeu. Os países que estavam mais deficitários, que estavam tendo mais prejuízos com a guerra, começaram a emitir dinheiro, sendo que eles não tinham o ouro no banco para isso. Com o fim da guerra, os Estados Unidos surgiram como uma grande potência mundial e impuseram ao mundo o padrão chamado dólar-ouro. Então todas as moedas do mundo deveriam ser referenciadas ao dólar e o dólar era referenciado a uma quantidade de ouro. Ainda nessa época, os dólares que os governos tinham podiam ser convertidos em ouro nos Estados Unidos, e foi o que a França fez mais ou menos em 1970. O problema é que quando os outros países da Europa começaram a querer fazer a mesma coisa, o presidente americano bloqueou qualquer transação desse tipo. O dinheiro em circulação do mundo deixou de ter uma relação direta com o ouro depositado nos bancos. As moedas entre os diferentes países pararam de ter uma relação fixa. Quando você abre as notícias falando sobre economia, você vê que o real nem sempre tem a mesma relação com o dólar, por exemplo. Às vezes você precisa de R$3 para comprar o dólar, às vezes você precisa de R$4. Isso é o chamado câmbio flutuante. Então, só para resumir esse vídeo, o sistema que é usado no mundo hoje foi baseado em cédulas e notas que eram emitidas relacionando uma quantidade de ouro que estava em um banco. Hoje isso não existe mais, o nosso dinheiro não tem mais uma relação direta com o ouro. Ele tem valor porque a gente acredita que tem valor, a gente acredita nos bancos que emitiram essas notas.
E falando em emissão de moedas por bancos, mais recentemente a gente começou a ter as moedas digitais. Elas não são emitidas por nenhum banco do mundo, elas foram geradas por computador, continuam sendo geradas por computador e também não tem lastro nenhum. Quanto vale uma Bitcoin? Uma Bitcoin também vale o que a gente acredita que ela vale, o quanto ela está sendo negociada no mercado, a relação que ela está tendo com as outras moedas dos países. Mas o assunto de Bitcoin e moedas digitais a gente vai deixar para um outro vídeo. Eu vou deixar aqui só mais umas curiosidades sobre o nosso dinheiro. Por lei no Brasil, as pessoas, os comerciantes, são obrigados a aceitar pagamento em reais, sendo em notas ou dinheiro. Eles podem recusar cheque, podem recusar cartão de crédito, mas não podem recusar o dinheiro em espécie. Mas tem um detalhe com relação às moedas. Os pagamentos podem ser feitos com até 100 moedas de cada, mas a partir desse ponto os comerciantes podem recusar o recebimento. Então é isso, pessoal. Agora que a gente sabe o que é dinheiro, a gente pode começar a conversar do valor que ele tem em nossa vida. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.